isso aqui é um claro exemplo disso aqui. Essa decisão aqui é uma decisão favorável para o contribuinte, em que o STF ele manteve o crédito. Tá? Isso aqui a gente está falando da tese do século, que é exatamente aquela questão que a gente estava falando lá, da inclusão do ICMS dentro da base de cálculo do PIS e COFINS, né? Aliás, essa tese nasceu aqui em Belo Horizonte, tá? É de um tributarista muito conhecido aqui, que é o Sacha, Isso. né? Inclusive já tive aqui com ele aqui num congresso aqui em 2017, se não me engano. Tava até. Tava para sair a decisão. Hã? Não, não. Tava para Tava para decidir? sair, Tava isso. para sair. Na época tava para sair. Se não me engano, é aqui que é a sede da ABRADT, não é? Da Associação Brasileira de Direito Tributário. Eu acho que tem aqui mesmo, mas eu não É. sei se é São Paulo. E, enfim, né? A gente tem que fazer esse louvor. Inclusive, tinha uma frase que eu gostava muito dele, que ele dizia o seguinte: não se pode cobrar imposto sobre imposto. Cara, isso aqui, assim, parece que é uma coisa simples, mas o STF demorou. Anota isso aqui, porque você não esquecer nunca mais. O STF demorou 20 anos para concluir isso. Que você não pode incluir um imposto na base de cálculo de outro imposto. Tá? Levou 20 anos para fazer isso e simplesmente a Receita Federal não respeita a decisão do STF e vive criando esses entraves e esses empecilhos para que os contribuintes possam exercer o seu direito. Uma das coisas que eles tentaram fazer é a questão do destacado na nota. Isso. Eu não sei se o senhor recorda aí, na Isso. época, Não, não era para ser o ICMS destacado, eles não porque ele tinha um valor maior. eles para poder reduzir o valor que os contribuintes poderiam Aproveitar. aproveitar, né? O que ele fez? Ele falou assim: não, você só vai recolher em cima do ICMS efetivo. E daí, se porventura você adquiriu o valor do crédito lá do ICMS lá na entrada, que ele não é faturamento também, assim como o outro que foi destacado lá no final, na saída da mercadoria também não é, mas aí ele tentou criar esse artifício aí para poder, evidentemente, diminuir o valor do crédito do contribuinte. Demorou mais 3 anos para que o STF julgasse o embargo de declaração da modulação dos efeitos, que, aliás, o fisco da época nem tinha pedido, diga-se de passagem, na época foi uma outra discussão, se cabia embargo de declaração com o pedido de modulação dos efeitos após o acordo da decisão final, né? A ministra Carmen Lúcia admitiu os embargos e levou a discussão no plenário, que eu acho que deu um péssimo exemplo para o fisco, na minha opinião. Se ela tivesse sido mais conservadora ali, né? Porque quando é conveniente para eles, eles destacam a questão do aspecto técnico processual e muitas das vezes impede que aquela discussão chegue ao plenário, né? Ali ela fez exatamente o oposto. Ela pegou um aspecto ali que, muito embora seja tecnicista, mas que era importante, que ela podia ter evitado que aquilo ali fosse, inclusive, discutido no plenário. E assim você passava um recado mais duro para o fisco. Olha, você tem que fazer o seu dever de casa, cara. Não adianta você fazer errado lá, e aí, depois que eu já dei decisão, depois que eu já tenho acordo, você querer vir aqui e inovar, que foi o que o fisco fez na época. Mas, enfim, essa decisão aqui, muito bacana. O STF não só reafirmou a sua jurisprudência, como manteve, né, o direito do contribuinte aqui ao crédito que ele tinha obtido. Essa empresa aqui é do setor têxtil, tá? Essa aqui é uma matéria do Jota, se não me engano. Isso. E o que eu acho mais interessante nessa decisão da questão do ICMS, né? Tá aí ou não está na base do cálculo. Quer dizer, é, sempre me pareceu muito elementar para nós aqui, que nos dedicamos um pouco a entender as questões do direito tributário, que é, não tem como você cobrar imposto de imposto, né? Não é da natureza do tributo, né? Porque o fato gerador tem que ser algo diferente, né? Quer dizer, você não pode querer tributar imposto, senão onde que nós vamos parar desse jeito, né? E vou dizer assim, essa pseudo não cumulatividade do nosso sistema permite muitas coisas estranhas,
né? Que são calçadas dentro do regulamento, como o senhor mesmo comentou mais cedo, né?